semanas, 14 dias de sobriedade, né? Muito bacana mesmo. Falando aqui em sobriedade, foi uma palavra que me veio ao coração agora, ao iniciar o 14º dia, lá no site, né, 100diassemdrogas.com ou .com.br, tem, eu vou disponibilizar para você, né, que é um e-book, na realidade não precisa ir lá não, aqui embaixo, lá, junto com os bônus, vão ter alguns PDFs. Um deles vai ser um material bem bacana sobre os 12 passos da pastoral da sobriedade. Não sei se você já chegou a conhecer ou vivenciá-los. Não sei em que pé você chegou aqui. Eu não sei se você já teve alguma passagem por alguma casa correlacionada à pastoral da sobriedade. Sem dúvidas você topou com esse programa dos 12 passos, que é bem interessante. Na realidade ele é muito bom, né? Ele faz uma proposta por hoje, não só por hoje, e você vai vivendo ali os 12 passos, primeiramente se autoaceitando, né? E é interessante os 12 passos que ele muda, ele mexe muito com o comportamento, ele vai trabalhando os nossos defeitos de caráter através da aceitação e ao mesmo passo que vai te levando mais próximo ao nosso Deus, respeitando a religião como eu respeito de cada um, tá certo? Os 12 passos da sobriedade é um material bem interessante, né? Você pode, ao final desses 100 dias aqui, através do nosso programa de 100 dias sem drogas, já emendar, dando uma lida no material da sobriedade, você pega um passo por dia, ou então um passo por semana, serão 12 semanas, né? E vai vivenciando. Pra você ter ideia, tem casas que vivenciam um passo a cada mês, é um ano, né? E ali, esses passos, eles vão te recolocando também de uma forma bem didática, mas também bem prática, de volta aos trilhos, né? Então assim, são 14 dias de sobriedade e é interessante viver os 12 passos, conhecer os 12 passos, ler sobre ele e se aprofundar nesse conhecimento. Tudo que vem para somar nesse momento é bem-vindo. Obviamente que a gente não quer fazer junto para não ser um turbilhão de coisas, que eu já disse isso outro dia, em vez de ajudar, agregar, faz é atrapalhar. Se a gente colocar muita coisa, muito conhecimento, isso aí nos deixa meio enervados, sabe? A gente, sem querer, é sugestionado a acreditar que não vai conseguir por conta de tanta coisa. Então vamos viver aqui passo a passo, dia a dia, a nossa, em média, 30 minutos, né? Um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas na grande maioria de 25 minutos a 30 minutos, o que é bem plausível nesse momento. Conversando diariamente sobre os passos que vão realmente, sobre os dia a dia, né, que vão realmente nos levar para essa tranquilidade na nossa vida, sem mais sofrimentos, que é o que a gente mais quer, né? A gente o que a gente mais quer é estar distante de sofrimento. O que a gente menos quer é sofrer novamente, não é isso? Não, ninguém quer sofrer não, tá louco, nem eu. Então vamos lá para o 14º dia. Esse 14º dia ele é bem simbólico, porque ele mostra através da palavra do Senhor que o pequenininho pode vencer um grandão. Davi vence Golias. E aí você já pode escrever na sua mão: eu vou vencer o meu Golias. Eu vou vencer o meu Golias. Quem que é o meu Golias? Quem que é meu algoz? É o pó, é a maconha. Não precisa escrever: eu vou vencer a maconha no braço. Eu vou vencer o meu Golias, né? Eu vou vencer as minhas dificuldades, eu vou vencer a minha dor, né? Através de derrotar essa dor, eu vou estar subsequentemente vencendo a drogadição. No meu caso foi bem mais o álcool. Em primeiro lugar, o álcool, eu era um alcoólatra mesmo, eu bebi quase uma garrafa. No meu último, né, lembrando dos meus últimos porres, eu bebia quase 1 litro de uísque por noite e acabava em casa bêbado, cheirando pó. Imagina,
Que combinação explosiva, hein? Era. Mas nunca bebi uísque não, porque nessa época eu tinha um bar e tinha garrafas e garrafas lá de bebida. Tinha dia que eu tomava porre de gin, tinha dia que eu tomava porre de vodka, tinha dia que eu tomava porre de cerveja, tinha dia que eu tomava porre de drinks, que tinha um bartender lá que fazia, como eu te falei, era um pub bem conhecido aqui em Fortaleza. Eu não tinha ideia de quanto que eu era conhecido, que eu não conseguia sair, eu só vivia lá dentro, eu só bebia lá, vinha para casa, cheirava, ficava bom, voltava para lá e nesse ciclo vicioso aí. Eu acabava uma ressaca bebendo mais, né? Não tinha aquela frasezinha idiota de quem bebe? Evite a ressaca mantendo-se bêbado. Eu fazia isso verdadeiramente. E aí o sofrimento foi grande, porque a queda que eu levei da moto, eu só não morri porque eu tinha que estar aqui para te ajudar a sair fora da sua rotina também maluca. Eu te falo isso porque eu sei que você se identifica. Se eu pudesse te escutar agora, eu ia escutar uma história parecida. Ou maior, ou pior, ou quase morrendo, passando por alguns livramentos, né? E se Deus te conservou vivo é porque Ele foi te buscar. A ovelhinha perdida que a gente acabou de ver aí 2 dias para trás. O bom pastor, né? Mas hoje a gente vai entender que é possível sim. É possível a gente vencer o Golias. Davi era um pivetinho, mas ele encarou um gigante que estava todo mundo correndo, estava todo mundo com medo mesmo do Golias. Ele foi lá, pô, vamos fazer nossa leitura? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Leitura do livro de Samuel. Leitura do livro de Samuel, Antigo Testamento. Glória a vós, Senhor. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam-se em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando uma linha de batalha para a frente com os filisteus. Os filisteus ocupavam a colina e os israelitas a outra, e tinha um vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Cara, tinha quase 3 metros de altura. Meu Jesus. Ele usava um capacete de bronze, além de ser grande, ainda tinha um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava as caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua cabeça era parecida com a lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão posicionados para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês o servo de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Parece aquele filme, né, de batalha, Gladiador, né, Espartacus. Pois é, né, se preparou um grande guerreiro, foi para o campo de batalha e mandou chamar qualquer um para vir lutar com ele. E ainda falou: se alguém puder me vencer, nós seremos seus escravos. Quer dizer, era briga um contra um, quem ganhar, ganhava a guerra. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvir isso, as palavras do filisteu Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul, voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ou seja, Davi era um pastor de ovelhas, né? Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. 40 dias desafiando o outro exército.
Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve depressa para os seus irmãos no acampamento. Leve também 10 queijos ao comandante da unidade. Veja como eles estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com o pastor, pegou uma carga e partiu, conforme Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora e gritou de batalha. O exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável de suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi escutou. Quer dizer, toda a vida ele desafiava, né? Todo dia. Davi foi lá levar uns mantimentos, algumas coisas, e a pedido do pai ver como estavam os irmãos, e acabou escutando o desafio do Davi, ou do Golias, né? Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará uma filha em casamento e isentará os expostos de Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Quer dizer, Davi era cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, né? Repetiram a Davi o que havia dito, comentado: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Quem deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio para ver a batalha. E Davi disse: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar não contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro dessa mocidade. Davi, entretanto, disse: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Viu aí? Davi usou o exemplo que ele cuidava de algumas ovelhas e às vezes tinha que derrotar um urso e leão, né, que vinha comer as ovelhas. E aí o irmão dele, Saul, viu que ele estava cheio de Deus e de coragem para enfrentar o gigante lá e disse: vá, que seja feita a vontade de Deus. Esse texto é bem comprido, né? Mas é uma história bem bacana, porque vai aparentar com as nossas coisas. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou uma armadura e lhe deu um capacete de bronze e disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então ele tirou tudo aquilo. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumada com aquilo. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no pedro 5 pedras lisas, entende essas 5 pedras aqui, tá? Colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Então ele não aguentava nem com o peso da espada, nem com a armadura. Foi que ele pegou aqueles negocinhos que bota a pedra assim, que nem uma baladeira, né? Só que você roda e solta uma tira e a pedra vai. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi.
olhou para Davi com desprezo, viu que era um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você confiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirou uma pedra de seu alforje e arremessou-a com a tiradeira, e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e com a pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e desembaiou a espada do próprio filisteu e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, eles recuaram e fugiram. Palavras do Senhor, graças a Deus. Eu acredito que esse vai ser o maior de todos os nossos. É uma história comprida, mas cheia de significados e cheia de significâncias, né? A gente vê através do livro de Samuel que o pequenininho Davi venceu um gigante Golias, porque estava cheio de Deus. É bonito quando ele fala, ele vem com a espada, vem com a armadura, mas eu vou com a força do exército do Senhor, né? Nós temos Israel, nós somos filhos do Deus vivo. E é isso que eu quero te dizer, meu irmão. Nesse momento é o seguinte: a gente luta contra um grande adversário. A dependência química não é fácil. Não é mesmo. Mas com Deus a gente vai vencer esse Golias. Exatamente da mesma forma que Davi derrotou esse gigante aí. Tá certo? Porque elas podem vir com quem quer que seja, né? Porque a droga, é preciso que a gente entenda o nosso... Isso aqui não é uma aula sobre droga, não. No YouTube tá cheio de gente dando aula, que é droga, não sei o quê, tem muito médico lá, tem psicólogo. É um conteúdo denso, né? Muitas denominação, o que é que causa a droga X, o que é que causa a droga Y. Isso aí, se você quiser pesquisar, fica à vontade. Meu papo é outro, meu papo é reto com você, de um dependente químico para o outro. Tem uma frase na Missão Belém, que eu já falei dela, né? Uma missão lá de São Paulo, que resgata homens em situação de rua, nossos irmãozinhos das ruas, dependente químico. Ela diz assim: aqui nós somos náufragos salvando o náufrago. Eu sou um náufrago e estou tentando salvar outro náufrago, porque eu naufraguei da mesma forma que você. Não é, digamos assim, não é uma pessoa boa, uma pessoa sã, uma pessoa que nunca usou droga que está te salvando, não. Quem está te salvando é um náufrago igual a você. Quem está te puxando, quem está contando essa história todinha que aconteceu comigo, porque eu consegui sair graças a tudo isso que eu estou te contando. Sabe? Porque no dia que eu encarei essa desgraça como um grande Golias, como um grande lutador, aí eu entendi que eu poderia vencê-lo. Com 5 pedrinhas. Lembra lá atrás que Davi ele pegou 5 pedras e colocou. Na hora que o guerreiro veio, ele jogou só um, ela bateu, entrou, deve ter amassado o crânio, né? E na mesma hora ele caiu.
Então, assim, olha, as 5 pedrinhas tá lá no começo do nosso dia a dia. Foi no segundo dia que a gente falou das 5 pedrinhas. Didaticamente, né, Nossa Senhora usou essa metáfora lá em Medjugorje, foi quando ela revelou as 5 pedras espirituais. Então, assim, a droga tem um poder destrutivo, ele é o grande Golias. O que a gente chama a droga de um grande Golias? Porque ela tem propriedades que mexem com o nosso psicológico, que mexe com o nosso biológico, com todo o nosso corpo, mexe com o nosso físico, mexe com a nossa parte nutricional, a gente fica fraco porque ele perde a fome, né? Ele mexe com a parte espiritual, a gente troca Deus pela droga. Então por isso que é um grande Golias. E a forma de derrotar esse grande Golias é através das pedrinhas, é através da palavra de Deus, é através de trazer coisas boas para a vida da gente, é se fortificar espiritualmente, né? Para não cair nas tentações do caminho. Tudo isso que a gente vem conversando dia a dia. Guarda com carinho esse conteúdo e vai sempre reprisando o que necessário, tá certo? E aí a gente vai acabar o dia de hoje, né? Lembrando que a gente vai vencer, né? Esse Golias. Eu vou vencer o Golias, tá bom? Lembra da frase do dia de hoje, coloca na mão, não esquece não. E eu vou acabar esse dia mostrando para você uma armadura, bem aqui, ó. A armadura do cristão. Tá certo? A armadura do cristão, ele contém assim uma série de, né, o que vai fazer na armadura, né, o elmo, a armadura, o capacete, a espada, o escudo. A armadura do cristão para vencer o Golias, que são as drogas, a dependência química, os vícios. Cada uma desses equipamentos, ele quer dizer algo dessa armadura, né? Então assim, o cinto é a verdade. A verdade, sermos discípulos da verdade. Chega de mentira. Agora já no módulo 2, que a gente vai falar de relacionamentos, a gente vai ver sobre isso. Certo? O nosso cinto tem que ser a verdade. A nossa armadura é a justiça. Sermos a partir de hoje homens e mulheres justas. Sermos justos. O nosso sapato é a prontidão, estar pronto para o serviço. Se precisar de alguma coisa, nós estamos de prontidão para atender os desejos de Deus. Fazer a vontade de Deus é estar de prontidão. O nosso escudo é a fé, a nossa fé inabalável. Nada vai deter aqueles que têm fé, é o nosso escudo. É o capacete do cristão, a armadura do cristão é a salvação. Nós iremos nos salvar, iremos nos abraçar lados a lados com o Senhor, viu? Participando do grande banquete dos céus. É a nossa salvação, é o nosso capacete. E por último, a nossa espada é a palavra de Deus. Com a palavra de Deus a gente derrota qualquer um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã.